Hoje as roteirizações são muito mais dinâmicas do que era aí há 20 anos atrás, né? A gente torcia para um motorista, sabe, falar que tinha um bloqueio naquela rua para atualizar seu sistema. Hoje em dia você tem essa informação automática, você consegue prever acionando diretamente aí o motorista. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House. Esse é o 5º episódio da 2ª temporada. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o joinha já no vídeo, que ajuda a gente pra caramba. E hoje estou eu aqui, Rui Castelli, um dos sócios da The House, junto com meu sócio também, Fábio Ferrareto. E a gente está aqui para falar de inteligência artificial em logística, que é um tema novo. A gente havia feito uma pesquisa alguns meses atrás e esse assunto surgiu como um dos assuntos mais interessantes escolhido por vocês no LinkedIn. Então a gente está aqui com uma referência no mercado, um executivo que já passou por diversos tipos de indústria, tem grande experiência, tanto na parte de planejamento quanto na parte de transportes, logística, e é um cara que pensa muito para frente. A gente tem a honra de ter o Luiz Valinha aqui conosco. Obrigado pela participação. Se você pudesse apresentar. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Rui, Fábio, pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês e espero que seja um bate-papo aí bem bacana entre nós aí, que a gente possa trocar muita informação. Obrigado aí também pela referência, imagina, né? Só tenho 30 anos quase nessa jornada de logística, supply chain. Me formei ali em 96 em engenharia de produção ali na USP. Você estudou lá também, né? Estudei lá também. E aí comecei desde a época de estágio, minha carreira embrenhado em logística, primeiro na Danone, estágio, trainee. Aí fiz uma mudança de lado, fui sentado ao lado de vocês, fui experimentar a vida de consultor. Foram 2 anos trabalhando e acho que um projeto super bacana na época foi da formação da Ambev. A consultoria que eu trabalhava conduziu esse projeto. E a frente que eu trabalhei foi justamente para calcular as sinergias que poderiam vir da fusão das duas empresas. Então, um aprendizado fantástico. Mas entendi que minha carreira não era muito do lado de vocês, do lado desse balcão. Resolvi voltar e peguei aquela primeira geração que fez o e-commerce no Brasil. Vocês vão lembrar ali como se acessava a internet naquela época com a linha telefônica de casa. Era uma doideira, né? Mas foi essa primeira turma, um fundo comprou uma operação na Argentina de office supplies, materiais de escritório, e a ideia foi fazer essa startup dessa operação aqui no Brasil. E aí fui convidado para participar, então super bacana a experiência, e comecei aí a ter uma carreira executiva na área de operações, primeiro no varejo, né, 10 mil SKUs, e super bacana. Outro dia estava me lembrando, isso era início dos anos 2000, os top 5 itens mais vendidos. Entre eles estava bobina de fax e caixa de formulário contínuo para impressora matricial. Isso faz 20, 25 anos atrás, uma loucura. E foi bacana, um ciclo de quase 5 anos na empresa, até vendermos a empresa para um player global chamado Staples, que estava entrando na América do Sul, e comprou a OfficeNet. Nesse momento coincidiu de surgir uma oportunidade de trabalhar fora do país, e fui trabalhar na Cervejaria Modelo, lá no México. Cervejaria Modelo hoje pertence ao grupo IB InBev, mas na época era uma empresa local. E, para quem não conhece, produz a cerveja Corona, uma das mais vendidas no mundo. Lá super bacana, eu fiz vários projetos de transformação, implementei software de roteirização, estudo de malha logística. Tive um trabalho super bacana junto com a turma de vendas, fazendo o go-to-market para Modelo, para o grupo Modelo. Falando, já conectando com o assunto de hoje, a carência de dados que a gente tinha ali em 2006, 2007. Imagina que a gente segmentou o mercado mexicano com mais de 500 mil pontos de venda em 7 grupos. Hoje, nada, né? Então, muito, muito high level, né? Hoje em dia, isso seria totalmente diferente com a sofisticação que a gente tem, que acho que a gente vai conversar bastante aqui no nosso bate-papo. Implementei a SNOP e, na volta para o Brasil, continuei na indústria de bebidas e fui trabalhar no sistema Coca-Cola. E aí, responsável pela área de distribuição, last mile, né? Dos CDs e do centro de distribuição para os clientes.
Trabalhei na FENSA durante 2 anos, Sistema Coca-Cola, uma baita escola, ensinando muito o que é excelência no atendimento ao cliente, né? Ali um contato super bacana. E aí surge a oportunidade do que vai ser, talvez a gente vai aprofundar mais hoje, esses últimos 15 anos, mais ou menos, de 2011 para cá. E aí eu tive uma passagem em 3 diferentes indústrias. Alimentos, onde a gente se conheceu. Exato. Fizemos o primeiro projeto juntos, né, na J. Macedo. Exato. Começando a falar ali de dados, previsão de vendas, previsão de demanda, né? Sempre ali uma área que, até hoje, quase todas as empresas, quando querem falar e tratar dados, é sempre uma avenida super interessante de oportunidade. Aí fui trabalhar numa indústria totalmente diferente, foi trabalhar na Avon, como head de planning, de planejamento de supply planning, planejamento de operações. E nos últimos 5, 6 anos, quase 6 anos, eu fui responsável aí pela área de logística da Votorantim Cimentos. E aí tendo toda a logística inbound, também toda a parte de planning e o outbound, operações logísticas de fábrica, CDs. Uma operação também super complexa, com mais de quase 90 pontos de expedição, mais de 150 mil toneladas movimentadas por dia, um negócio bem bacana. E aí durante esse período aí de quase 30 anos, eu acabei complementando meus estudos também com mestrado de administração aqui no Brasil, e nos 4 anos que estive no México, fiz um outro mestrado de administração lá também. Legal. Acho que um pouquinho disso, não sei se foi muito extenso, mas não, tá deu para dar uma pincelada boa ali. Eu acho que resumiu, né? O Valim, a primeira pergunta eu vou pegar carona aí já na sua experiência, né? Ao longo desses anos, talvez nesses últimos 10, 15 anos, né? A gente vê uma mudança muito grande no supply chain como um todo, né? Tem muito mais ágil, muito mais on time in full, muito mais ligado à experiência do cliente na prática, né? E muito disso vem em cima de dados, de digitalização, às vezes nem é dado, é mais digitalização, enfim. Como é que você vê esse panorama, né, dos últimos anos? Como é que você vê essa evolução linkado um pouco com dados e com digitalização? Como que você está vendo isso do seu lado na indústria? Legal. Eu acho assim, fazendo esse paralelo de 10, 15 anos até hoje, um ponto que eu vejo como uma grande diferença é, há 10, 15 anos atrás, a gente usava dados para explicar o que tinha acontecido, para tentar entender o que tinha acontecido. Uhum. E quem estava mais avançado tentava, com os dados, entender o que estava acontecendo no momento. Uhum. Mas você chegava até esse ponto. Hoje em dia, os dados e as empresas que têm avançado mais nessa jornada têm utilizado os dados para ajudar a prever o que vai acontecer, seja num campo de uma oportunidade, seja também em algum risco, né, que você acaba tendo, né? Evidentemente, quando você fala de previsão, está inerente, embutido uma margem de erro. Exato. Mas quanto mais você vai trabalhando aí com dados, né, e você vai aprendendo e você vai diminuindo aí, por isso que a gente falou no início de previsão de demanda, tema super importante que afeta toda a cadeia de suprimentos depois. E aí vendo, acho que 3 fatores que contribuíram muito para isso. Primeiro foi talvez ali na pandemia e pós-pandemia, as empresas foram forçadas a se digitalizar, como você bem colocou. Uhum. Vários processos, ao serem digitalizados, muitos dados que talvez estivessem escondidos debaixo do tapete, naturalmente eles se afloram e começaram aí a aparecer. Acho que um segundo fator super importante foi também que a capacidade de processamento de informações das empresas. Aquilo que demorava horas e dias passou a demorar agora, com toda a evolução tecnológica, segundos e minutos. Uhum. Isso evidentemente ajuda muito. E acho que tem um terceiro ponto, o acesso à informação. Quando a gente fez lá aquele projeto juntos para melhorar ali a coracidade de demanda, reduzir o erro, a gente trabalhava com muita informação da porta para dentro. Porta para dentro, sim. Hoje em dia você vê muito o acesso a informações também de fora, e aí entrando um pouco no mundo de transportes, né? Qualquer ferramenta que você queira fazer aqui no Brasil para tentar estimar quanto que vai ser o preço do seu transporte daqui 1, 2, 4 semanas,
né, um horizonte até razoável, se você não entender como está o comportamento do escoamento da safra, que é uma informação que não pertence à tua indústria, por exemplo, você não vai ter muita riqueza do dado. Né? Então, mas esse dado hoje está muito mais fácil de se obter. Né? Então, acho que esse terceiro elemento de combinar informações de dentro do negócio, como também aí informações de mercado, contribuíram muito para essa evolução aí e esse uso maior aí de informações. Né? Bom, Valinha, aí aproveitando esse papo de curiosidade das pessoas, de oportunidade, que acho que principalmente oportunidade que está passando na frente, né? Teve alguns casos, né, que você trabalhou que foram sucesso, né? E que tanto para você ou para o seu time pessoalmente, quanto para a empresa que vocês estavam, gerou muito valor, né? Porque você fica mais próximo da transformação e, além disso, você captura benefício e segue na agenda que você comentou de fazer o funding para a próxima etapa. Né? Pode contar um ou outro desses casos que você acha que são interessantes? Legal, acho que começando por um até que vocês colaboraram um pouco com a gente, foi definir com variáveis internas e externas, um pouco do que a gente falou aí recentemente, qual deveria ser para cada um dos trajetos, rotas, as relevantes que a gente tinha, né? Obviamente faz aí um filtro inicial de quais são as rotas que tinham muito valor inserido, né? E conseguir definir claramente com essa somatória, usando algoritmos, com essa somatória de dados internos da empresa e externos, qual deveria ser o custo-alvo daquela rota para um determinado período, né? E aí, e não somente esse custo do target, mas trabalhar com uma banda também, porque toda vez que você queira simular alguma coisa, você pode estar acabando esquecendo um ou outro fator. Então, foi uma ferramenta criada que a gente batizou aí de shoot cost, né? Qual seria o custo definido e determinado que deveria apontar a operação tal, que gerou um valor tremendo aí para a conta frete aí que nós tínhamos. Né? Você deve estar bem lembrado. Sim. Né? E aí o tema, o interessante foi focar naquelas rotas mesmo que tinha valor, para você dar dinamismo, né, para a turma que definia claramente qual ia ser o preço da rota para a semana, para o S+1, para o S+2, conseguir claramente trabalhar próximo dentro da faixa mínima e máxima e mais próximo aí do ponto do alvo. E aí, como que isso, Valim, que acho que essa que é o mais legal, óbvio que o algoritmo é legal, tudo aí, mas o mais legal, acho que do pessoal entender, é como é que isso mudou o jeito de trabalhar, o jeito da decisão do lado de quem oferta frete, que no final é isso. Né? Então, primeiro que você traz muito mais conceito para a discussão. Né? Para, de novo, fugir eu acho que o frete tem que ser X, não, o motorista não vai aceitar e tem que ser Y. E você está falando que tem que ser Z. Né? Você começa a trazer todo mundo, todos os participantes da discussão, para uma linguagem comum. Vocês devem lembrar, a turma do projeto deve lembrar que no início você tem que romper algumas barreiras. Né? Um ponto sempre importante dessas jornadas é encontrar no universo que você tem com várias unidades, várias operações, encontrar aqueles que estão mais aptos a comprar a sua ideia. Porque melhor do que você, eventualmente num time corporativo, transmitindo a informação para a ponta, a turma é muito competitiva entre ela, quem está na ponta. Né? Ninguém quer ficar para trás. Sim. Então, se ela começa a enxergar que o teu vizinho na outra unidade... E aí a empresa tem vários mecanismos de criar premiação para quem está avançando. Quase gamificar, né? Exato. Aí a pessoa eu não posso ficar para trás, porque ele está fazendo, depois vai chegar no evento do final do ano, ele vai ser reconhecido e eu não. Né? Então, a pessoa que está... O seu melhor aliado em toda essa iniciativa... Às vezes a gente pensa que é a consultoria, que é o time de TI, que é o dono da ideia, o gestor da conta. Muitas vezes é o parceiro daquele que no primeiro momento é resistente. Legal. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo caso que para mim o supply... Hoje você vê inclusive empresas, acho que uma área do supply chain que é extremamente relevante
a gente mencionou um pouco hoje aqui, é a área de planejamento, de planning. Supply planning. É a área que tradicionalmente é a dona do processo de S&OP, né, com seus diferentes horizontes de tempo. E é uma área que eu ali na indústria, na Avon, no cosmético, aprendi que é a área que dá o boom, é o coração da cadeia. Bate o bumbo, bate o bumbo. Quem bate o bumbo ali, desde os suprimentos, né, depois passando pela produção, planning e chegando ali nas operações logísticas e a entrega. E a área de planning muitas vezes é a área que consegue conectar com diferentes áreas também da empresa, com o comercial, com a área de marketing, com a área de finanças, principalmente. Sim. Ela, por si só, tem essa natureza. Né? Então, quando a gente conseguiu implantar o IBP da SAP, agora, recentemente, né, a gente viu o primeiro módulo que a gente quis implantar foi justamente o módulo de planejamento de demanda. Né? E você vê com ferramenta, né, através de um mega potente, a sua acuracidade do planejamento crescendo exponencialmente, portanto seu WMAP, seu erro do forecast automaticamente caindo. Você conseguindo uma iniciativa que melhora, você conseguindo ser muito mais ágil. Né? Hoje em dia a gente fala muito de cadeias resilientes e sendo com responsíveis altos para variação de demanda tanto para cima quanto para baixo. Você vê com esse case, você tendo a tua cadeia muito mais rápida para agir e fazendo com que, até com um nível menor, mais ótimo de estoque, você consiga evitar ruptura e deixar de atender o teu cliente. Quando você vai para produtos de shelf life, prazo de validade alto, né, você vai eventualmente num erro incorrer em ter mais inventário que afeta a teu caixa, evidentemente. Mas esse é outro fator que o supply chain tem que sempre estar olhando, e a área de planejamento, junto com a operação logística, tem que sempre tomar cuidado, que você vai entrar em empresas e em cadeias que tem prazos de validade do teu produto acabado curto, você precisa sempre, sim ou sim, investir em ferramentas. Então, acho que o case da implementação do IBP, acho outro case super relevante. Esse aí não foi feito aí com a experiência de vocês. Sim, mas é super válido mesmo, porque é um dinamismo que você consegue refletir ou posiciona a sua cadeia de forma mais ágil para você conseguir reagir e às vezes até eu falo proagir, dependendo do caso. Agora, dos pontos que você comentou, eu acho que e você havia mencionado em outros momentos aqui no podcast, a questão do change management, de ter sempre, eu acho que a questão de equipe é fundamental. Você mencionou pelo menos 2 vezes agora nos casos de sucesso, né? Então, treinamento, contratar as pessoas com o perfil adequado, etc. Propósito. Exato. E outro ponto importante que você comentou, agora eu vou tirar o sarro aqui, porque você reclamou do preço, mas deu resultado o show de cost, né? O projeto de show de cost deu bastante resultado. Super bacana. Gerou valor, né? Foi super legal. Sensacional. Você falou muito do uso da porta para dentro, etc., os dados porta para dentro, e agora eventualmente coletar dados de fornecedores, né? A evolução da inteligência artificial e a evolução até dos negócios hoje em dia tem exigido quase que uma hiperpersonalização, né? Que começa no atendimento, quando você está fazendo a área comercial, eventualmente no e-commerce, você entra no e-commerce e você vê a página toda formatada com os produtos que são interessantes para você, etc. Recomendação de novos produtos. Exato. Né? E essa tendência, obviamente, cascateia para o supply chain. Sim. Né? E nessa linha de como que você vê evoluir a indústria, como é que você enxerga essa questão de personalização e impacto no supply chain? Você atender diferentes públicos, diferentes segmentos. Perfeito. Nessas indústrias. Acho que para a gente emendar nesse tema, legal a gente não perder de vista aquilo que não muda no supply chain, no executivo de supply chain. Né? Ele tem que sempre, acho que isso talvez não vá mudar, a essência é o balance, é ele buscar sempre o balanceamento entre o custo de servir o cliente, custos variáveis, né? Você vai para uma indústria de base, por exemplo, a conta de fretes chega a ser na casa de bilhões de reais, né? Custos variáveis de produção também. Equilibrar isso, balancear com o nível de serviço, né? Então esse é outro tema super importante,
E um terceiro ponto onde o executivo de supply chain sempre trabalhou e vai, acho que, continuar trabalhando, tem a ver muito aí com caixa da empresa, com ele com uma influência muito grande com o inventário. Então, até então, você tinha esse tripé entre custo, serviço e inventário para o executivo de supply chain começar aí a buscar um balanceamento adequado. Surgiu nos últimos 10 anos um quarto fator, um quarto elemento que tem a ver com sustentabilidade também, né? Se tem as cadeias mais limpas, as cadeias mais verdes, tem um papel importante nisso. Então isso para mim é o core, né? Isso não muda. E, muitas vezes, ao você tentar mexer numa alavanca para melhorar uma desses 4 elementos, você acaba de alguma forma melhorando mais de uma, né? Elas não são excludentes, não são somente trade-offs. Por exemplo, falar de um tema muito ligado a transportes, que é a implementação de um software de roteirização. Ele evidentemente vai te ajudar em custo de atendimento, otimizando as rotas, e nível de serviço, porque agora com informação você consegue dar até para aquele cliente que precisa, entrando um pouco em segmentação, aquele cliente que precisa da informação do momento que você vai conseguir fazer uma entrega, né? Hoje, essa informação, qualquer celular consegue te dar o rastreamento de onde está o seu motorista. E ao você otimizar a rota, você reduz o número de quilômetros também que a frota vai percorrer, atacando o tema de sustentabilidade, né? Então, às vezes, quando a gente fala que uma coisa é excludente da outra nesses 4 elementos, não é uma verdade. E aí, entrando um pouco agora, o que diferencia um pouco, trazendo um pouco para essa experiência desses últimos 3 grandes negócios, indústrias que eu trabalhei, acho que, e aí fazendo um paralelo, por exemplo, com a indústria de cosméticos, uma indústria mais de base, que é um pouco do que foi agora a experiência na Votorantim, você tem um tema que os dados, a inteligência vai te ajudar o profissional de supply chain, porque às vezes você pega uma indústria de cosméticos, ela vive de inovação, né? Lá na Avon a gente lançava quase 1.000 produtos por ano, né? Isso é muito diferente de uma indústria de base. Por outro lado, a indústria de base, você tem uma indústria às vezes muito mais vertical, né? Você é detentor na cadeia, você é detentor inclusive da matéria-prima, né? Então isso já te muda, você tem que ter o cara de planejamento, já tem que ter um horizonte, estar preparado para uma dinâmica totalmente diferente. Não sei se vocês têm ideia, trazendo outro exemplo da indústria de cosméticos, quantas matérias-primas e componentes vão num batom, por exemplo. Você sabe? Nem ideia. Mais de 20. Quando a gente liga a turma do MRP, que planejava materiais, um dia eles me mostraram a lista de componentes e matérias-primas, são mais de 20. Matérias-primas importadas, muitas vezes, né? Aí você começa a falar de importação, você começa a lembrar de eventos recentes, como as guerras e todos os problemas que tivemos com a pandemia. Lead time longo. Então, você começa a olhar e falar, poxa, não há como você não melhorar a eficiência da sua cadeia de suprimentos sem trabalhar com inteligência artificial e com dados, né? Uma coisa que eu vejo, a comparação entre nós humanos com a máquina, ela é desleal, é desproporcional, né? A máquina trabalha e aprende 24/7, né? Não para férias, não para descanso, né? Não tem absenteísmo na máquina, né? E tudo que você tem hoje em dia na tua operação, quando você vê uma operação. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Então, independente da indústria que você jogue, é um caminho, na minha leitura, e um caminho sem volta. Valim, uma coisa que é muito interessante, né? Tem alguns paralelos. A gente fez uma história de parceria aí por alguns anos, né, entre diferentes empresas que você trabalhou e tal. E como você comentou, a gente trabalhou previsão de demanda lá atrás e mais recentemente alguns casos relacionados à segmentação de rota e outras coisas mais. Se a gente comparar, né, o nível, um pouco do que você falou, o nível de uso de dados externos, eu queria voltar um pouco nisso, porque eu acho que isso é muito relevante, né? Nas empresas que a gente vai, eu não vejo muito isso em quantidade. Tem muita empresa que tenta fazer isso, não consegue, por N razões, né? Mas a diferença entre você olhar a porta para fora e tentar olhar
tentar medir temperaturas de fatores do mercado e como que isso influencia na tomada de decisão de um executivo, por exemplo. Né? Olhar a previsão de demanda, olhando o passado do que foi feito na própria empresa, você está talvez perdendo a oportunidade de se posicionar de preço, de se posicionar em alguma geografia e tal. Ao passo que se você olhando porta para fora, você tem uma leitura melhor da demanda, por exemplo, irrestrita. Né? Como é que esses dois cenários, para o executivo, ele pondera isso? Como que isso é diferente para ele tomar a decisão no final? Acho que na minha visão não é diferente, é complementar. Complementar. Né? Acho que só uma correção, a gente falava lá no passado, na indústria de bebidas, lá atrás a gente utilizava uma informação de mercado. Não é que a gente não utilizava, que era a previsão do clima. Né? A gente sempre brincava que o sol era o maior vendedor de bebidas, sempre foi. Sexta-feira, se tiver sol, você sabe que vai esvaziar o CD. Mas nada comparado com o que a gente está falando até hoje. Né? Então, um parceiro muito grande que a gente precisa ter nessa jornada, eu acho que com um papel cada vez mais protagonista e não ficar no canto e ser coadjuvante, é a área de TI. Ela é a porta e ela precisa participar sempre da tomada de decisões, né? De preferência o representante de TI está no comitê executivo da companhia, porque ela, no final do dia, se a gente tiver uma separação entre negócio e TI, em algumas dessas experiências, e a gente teve algumas, né, sim. Você acaba não saindo do outro lado que você esperava. Sim. Você vai ter como se cada um estivesse de um lado do rio, atirando flecha por outro lado. Né? E não tendo aí um trabalho. O cara da área de negócio vai estar gerando hipóteses sempre, sempre querendo mais. E se a pessoa de TI, a turma de TI, não estiver sendo parte integrante desse processo, vai estar falando, os caras não têm ideia do que a gente está falando, a cada 5 dias, 2 semanas muda a demanda. Exato. Né? Até para ajudar nesse processo de priorização, porque tudo não dá para fazer junto. Né? Então, e aí quando você traz esse elemento, que é a tua pergunta, com a captura de dados de fora, você tem todo um tema também de controle, que se você olhar ligado a cybersecurity, toda essa segurança de informação, que a área de TI ela precisa estar ali dentro. Né? Acho que uma das armadilhas que a gente vê quando um processo acaba não dando, ou uma tentativa acaba não dando certo, é esse distanciamento que acaba ocorrendo. Né? Legal. Um segundo ponto que eu acho super importante, né, que a gente tem que ter em mente, é que tudo é muito novo. Exato. Cresce numa velocidade exponencial, mas é tudo muito novo. Então cabe ao time, e quanto mais você tem os dois lados juntos, né, e eventualmente um parceiro trabalhando, cabe um pouco também de vestir um pouco da sandália da humildade e entender que se a cada 10 iniciativas, 3 ou 4 derem certo, principalmente no início, poxa, você já está com uma taxa de sucesso, porque o valor gerado é muito grande. Exato. Né? Então, se você tiver 3 ou 4 iniciativas boas, gerencia um pouco a frustração das outras 6 ou 7, procura aprender o que não deu, não deu certo com as outras 6 ou 7, e é um processo aí evolutivo. Eu vou citar um caso que acho que é super bacana, que até vocês participaram. Nós tínhamos uma hipótese levantada, justamente na área de transportes, trazendo um pouco da dinâmica do preço e preço e demanda, a curva de preço e demanda. Quanto mais você sobe o seu preço, sua demanda pode vir a cair, dependendo, evidentemente, do seu posicionamento de market share. Exato. Mas a equação, ela existe, a tese. Exato. Né? E a gente quis trazer isso para o nosso mundo de transportes. Né? Trabalhávamos com uma frota com muitos motoristas autônomos e a gente tentou buscar uma correlação entre se eu aumento o meu frete, quanto que eu vou ter de frota disponível para atender a demanda, mas no momento de queda de demanda, quando eu não precisava daquela frota,
quanto que poderia reduzir no frete para conseguir regular e capturar Exato. valor aí com a conta, né? E, a princípio, uma tese que parava. Válida, válida. Teoricamente válida. Num conceito super bacana. E quebramos a cabeça. E roda, e busca correlação, e busca dado, e massageia. Informação dada a relevância do negócio não faltava. Exato. Né? Mas acho que se tivesse uma proximidade maior aí dos componentes do grupo, ninguém parou para se perguntar, tá bom, mas esse comportamento, a gente está querendo buscar uma referência num comportamento da operação para validar essa tese. Esse comportamento existe na operação? Exato. Né? Ninguém fez essa pergunta ainda. Exato. Né? Então, por mais que você fosse buscar informações tem que ter alguém ali, quanto mais cabeças olhando com visões, mas um entendendo um pouco o lado do outro. Né? Então a gente falou, não. Então nunca existiu, porque independente da sua demanda, independente da sua disponibilidade de frota, a operação não tinha velocidade para corrigir o valor da sua tarifa. Exato. Né? Então você nunca não vai conseguir com aquele ambiente de dados, você não vai conseguir validar nada. Exato. Né? Poxa, foi um trabalho perdido? Acho que evidentemente que não. Porque serviu para você buscar uma oportunidade aí, né, de justamente como eu faço para fazer o processo de tomada de decisão muito mais ágil. Exato. Tá? Para aí sim você começar a observar o comportamento e aí sim poder depois replicar e voltar para o algoritmo e calibrar o algoritmo. Não, vai lá, Rui, vai lá. Agora, você mencionou um negócio super importante. Eu até gostaria de dar 2 passos para trás aqui para olhar do âmbito maior, né? Quando você fala de calçar a sandália da humildade e eventualmente, poxa, eu tenho que estar tranquilo, que eventualmente algumas iniciativas não vão dar certo. Eu acho que o formato, que até o formato que você escolheu, que nós tocamos juntos aqui, foi sensacional nesse aspecto, porque sempre se começou com alguma coisa pequena, né? Então, acho que talvez seria legal até você explicar um pouco a tua cabeça nesse sentido, porque quando a gente fala de, poxa, vamos tocar 3, 4, 5 iniciativas ao mesmo tempo, a gente não está falando de mega projetos, a gente está falando de iniciativas para testar uma hipótese, testar outra hipótese, e aí nesse caso a questão de, poxa, vamos encontrar onde estão as oportunidades e ter coragem de tentar atacar elas, mas de uma maneira super prática. Então, investindo pouco, e se tiver que falhar, se eu não tiver dados, se o algoritmo não encontra correlação, eventualmente se a saída for por outro lado, vamos identificar rápido isso. E partir para outra onde a gente tenha mais possibilidade de sucesso. Eu acho que assim, a história que a gente construiu é muito nessa linha, né, que você está falando. Você está perfeito aí, Rui. Acho que, porque se você entra nessa jornada de testar, validar uma hipótese, testar rápido, se não deu certo, já correr para a próxima, você cria um mecanismo, porque valor ninguém tira ninguém questiona que existe. Né? Você cria um mecanismo desses próprios projetos se autofinanciarem a próxima jornada. Né? Você não precisa demandar e esse conhecimento que vocês têm, por exemplo. Aí cutucando um pouquinho, é caro, né? Custa dinheiro, então, e tem valor e é merecido. O Valim, a parte é que o Valim ele negocia até no podcast. Então nada melhor do que você, em vez de pedir um caminhão de dinheiro e abrir 5, 10 frentes que o seu próprio time não tem capacidade de execução depois, e você vai acabar se perdendo, principalmente nesse início dessa jornada, né? É melhor você indo testando de uma forma rápida, vendo aquilo que você consegue capturar, e a captura do valor da primeira iniciativa automaticamente financia a segunda e assim por diante. Eu acho que é um mecanismo, como você bem colocou, Rui, matador, que funciona super bem, não gera um estresse, né, para a operação. Tem um tema super importante também que a gente não mencionou até agora, que mostra o quão é importante aí essa jornada. Acho que tem 2 fatores extremamente importantes que a gente não citou ainda. Um é a construção da sua base de dados, né, os famosos data lakes e tudo. Se você no início não investe o tempo suficiente para garantir que as informações e os dados que você tem são confiáveis,
ele pode te levar para o precipício, inclusive, e as decisões irem para o lado exatamente oposto daquilo. Então, existe um tema super importante que vale, sim, aí é um investimento que sim ou sim, na minha visão, precisa ser feito, é nessa construção dessa base de informações. E um outro tema que você precisa acompanhar, monitorar muito de perto, é a mudança de modelo mental da sua turma dentro da organização, dos executivos, gerentes, aí, em diferentes layers aí da organização. Se a empresa precisa passar e começar a crer nos dados. Né? Ainda você encontra muito, ok, legal, mas eu acho que a minha experiência diz mais que o dado. Então, se a gente continuar ainda no modelo acreditando que tudo que a forma como a gente fez no passado é a que vai te levar para o futuro, você acaba tendo uma grande barreira para a evolução. Evidentemente, a experiência, nem tudo vai ser a máquina, é claro, isso a gente não precisa chover no molhado e é redundante a gente falar disso. Mas a experiência nossa do executivo é super relevante. Mas não confiar naquela informação que o dado que a máquina está te dando e continuar a ficar preso a essas amarras aí do passado, passa a ser um outro dificultador também para o avanço. Né? Quem já percebeu isso está sendo capaz eu acredito muito nisso, está sendo capaz de responder a perguntas que os concorrentes nem ainda são capazes de fazer. Né? Então, acho que a jornada é muito, sou entusiasta do tema, porque a jornada é muito promissora. Né? Não, legal. Valim, deixa eu retomar um pouquinho algumas coisas aqui. Você falou de jornada, eu acho que é um tema interessante. Mas só retomando um ponto, assim, pessoal, vocês ouviram aqui, né? Não é só a gente que fala. Tem muita coisa nova, né? A ideia de fazer POC, né? Prova de conceito, testar rápido, e se não der certo, migrar para outra ideia, isso é a base da jornada de adoção. Eu queria conectar as duas coisas. Sempre, né, o que a gente vê, e a gente viu com o Valim também no caso dele, em outros, é que existe um investimento que tem que ser feito na base, né, da capacitação, né, para formar um capability analítico dentro da empresa, e aí os casos de uso de negócio vão direcionando a captura de valor e vão direcionando a mudança do mindset, como você mesmo comentou. Uma coisa que eu queria comentar, que faz parte da jornada, é o ponto de decisão em quando escalar uma solução. Porque é aquela história. Fizemos um teste ali num ambiente mais controlado, deu certo. Legal. Para colocar isso, para fazer isso acontecer, demanda talvez evolução no Data Lake, demanda aí o que você comentou antes, a integração com o time de TI, porque você precisa fazer uma ferramenta ou precisa integrar aquele algoritmo dentro de um SAP ou de alguma outra coisa, né? E não são temas fáceis, né? Porque você sai do ambiente de controle e que todo mundo está entusiasta, alguns mais, outros menos, alguns mais envolvidos, outros mais, todo mundo acredita, para envolver pessoas que talvez não acreditem tanto, né? Como é que na sua vida ao longo desses anos teve sucessos e teve desafios, como você comentou aqui um deles? Como é que você vê as diferenças? Quando que você vê que, conseguimos escalar bem, eu vi esse fator de sucesso, e aqui foi mais difícil e tal? Legal. Acho que é um ponto que você traz, Fábio, porque a gente vai tocar no fator humano. Exato. Né? Que tem um peso muito grande nesse momento justamente de transformação, quando você quer escalar. Né? Eu me deparei na vida com duas implantações. Vou fugir um pouco do tema, mas aí a gente volta, porque tem a ver aí para ilustrar. Eu me deparei durante a minha vida com duas implantações de software de roteirização super mega tranquilas. Né? Onde uma delas eu cheguei, o processo já estava começando, então não havia nenhuma resistência, nenhuma barreira de comportamental para você avançar. Super tranquila, saiu isso muito fácil. Né? A segunda foi no México,
eu comentei, né? E ali a gente teve, sim, um trabalho, investimos relativamente, mas não porque era o produto em si, o projeto, mas dado do entorno, uma pessoa vindo de fora, um brasileiro chegando, conhecendo uma cultura, muito mais indo no... Eu lembro que o presidente da empresa, quando nos conhecemos, falou: você está vindo aqui para convencer, não para vencer. Então isso ficou muito claro, que exigia, demandaria esse esforço de comer o famoso quilo de sal com as pessoas para conseguir convencê-las da necessidade da mudança. O México é muito interessante. Para quem nunca trabalhou lá, eu já trabalhei, então a gente viu. O México é um caso à parte, vai, de cultura. Mas vamos lá. Mas passada essa fase, também foi mega tranquilo a implementação, foi super vantajosa. Mudamos o modelo de pronta entrega para pré-venda, separando o vendedor do motorista. Um baita case de sucesso e de geração de valor. E aí, quando fui fazer recentemente aqui no Brasil, vim com esse modelo mental. Né? Não, vai ser. E quisemos fazer também escalável para todas as operações, todos os CDs. E vai ser fácil, né? 2 casos, 2-0, né? Vai ser fácil. Não, você esbarra muitas vezes numa cultura, num momento também que foi um pouco negligenciado, foi um momento de pandemia, né? Então tudo era mais complicado, trabalho remoto, implementação de um projeto, uma mudança da forma de trabalho, centralizando uma operação de roteirização de uma forma... E aí a gente negligenciou um pouco e teve uma dificuldade enorme. Acabamos saindo do outro lado, isso foi positivo, mas com muito mais esforço. Né? Então aí quis trazer esse exemplo para voltar para a tua pergunta, que o fator gestão da mudança, nesse momento, quando você sai do ambiente controlado e quer escalar, você não pode de forma alguma negligenciar aí as preocupações, os medos que naturalmente todos têm, né? Principalmente quando surge uma mudança de processo que vai envolver aí uma transformação aí do negócio. Valinha, você tocou num ponto interessante. A gente normalmente fala só dos sucessos, né? E eu queria que você passasse pelo sucesso também, senão a turma vai achar que é só lições aprendidas. Mas do ponto de vista logístico, como é que você vê a aplicação de inteligência artificial e os desafios? Então, você já tem bastante história, você tem uma série de casos, você tem casos, tem alguns sucessos grandiosos, também tem alguns casos que saiu do outro lado, mas teve um pouco mais de esforço do que se esperava. Se você sentasse numa área de logística hoje e falasse o seguinte: poxa, beleza, eu vou tentar tirar valor daqui, vou aplicar inteligência artificial. Por onde você iria e o que você olharia? Olha, isso daqui eu preciso olhar para ver se eu tenho esse fundamento, porque senão... Perfeito. Não consigo começar a me mover. Essa é uma excelente pergunta, porque como a gente mencionou atrás, não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. E hoje você vê uma dinâmica dos negócios mudando muito, né, numa velocidade muito maior do que era. Retomando aí há 20 anos atrás, top 5 SKUs de me venda numa empresa de material de escritório era bobina de fax. Né? Não faz um século, faz 20, 25 anos. Né? Então uma das melhores perguntas que eu acho que eu faria seria: que processo, que atividade daqui a 5 ou 10 anos não vai alterar? Você tem a certeza que não vai ter uma mudança. Vou citar o caso aí do mundo de transportes. Todo o processo de venda e consequentemente de entrega, uma das perguntas que sempre vai surgir é ou a sua força de vendas ou o seu cliente, aí dependendo do e-commerce, querendo saber o status da entrega. Será que esse processo, essa necessidade, daqui a 5 a 10 anos vai mudar? Eu acho que não. Eu acho que sempre vai mudar a forma de você... E aí a gente vai entrar no caso da IA, né? A forma. Mas essa é uma necessidade que toda vez que envolver uma transação entre duas partes, muito provavelmente, cadê o meu pedido? Então, por onde começar? Que é um pouco do teu tema. Eu começaria... Porque o que vai... Uma das grandes valores, geração de valor, que as iniciativas de IA e dados podem te trazer,
Ele pode deixar o teu processo mais confiável, mais rápido e, portanto, com o custo da transação muito menor. Né? Então, por exemplo, qual é o modelo tradicional que você vê muito hoje em dia? Né? O cliente ligando, perguntando para o vendedor acionando uma central remota de logística, uma control tower, eles aí entrando em contato com o motorista para depois fazer todo o caminho de volta e chegar na informação que ou a força de vendas ou o cliente está querendo. Será que com IA isso a gente não pode fazer de uma forma muito mais ágil? Hoje você tem condições claramente de saber onde está seu motorista no meio da rota. Hoje as roteirizações são muito mais dinâmicas do que era aí há 20 anos atrás. Né? A gente torcia para um motorista falar que tinha um bloqueio naquela rua para atualizar seu sistema. Hoje em dia você tem essa informação automática, você consegue prever. Acionando diretamente aí o motorista. Então esse é um bom exemplo por onde começar. Processo aí de follow-up, de tracking de entregas, com IA você consegue fazer de uma forma muito mais confiável, rápida, dando acesso com seus devidos controles, justamente para evitar aí qualquer problema de ataque e tudo, e de uma forma muito menos custosa. Né? Então acho que essas perguntas que devem ser feitas para onde começar. Aquilo que você sabe ou imagina que não vai ter mudança. Né? E eu trouxe aí um exemplo muito do meu mundo. E eu acho super importante, porque aí a gente está falando de experiência do cliente na veia. Exatamente. E de uma forma muito mais ágil, como a gente comentou, e rápido, com esse foco total aí no melhor atendimento aí para o cliente. Perfeito. Valinho, uma coisa que é interessante, que você comentou por alto aí, mas eu queria te fazer uma pergunta mais direta, que é o seguinte. Dentro de supply chain logística tal, você acredita que a IA vai substituir as pessoas ou vai mais complementar as pessoas? Porque tá todo mundo no mercado que não sabe o que vai ser daqui a 2 anos. Né? Eu vou perder meu emprego, eu preciso fazer outra coisa. O que você acha? Eu creio que a tendência, um pouco da minha visão... Lógico, né? Pessoal, essa é pessoal mesmo. A tendência é que veio para ficar, com um crescimento exponencial de utilização. Estamos ainda engateando, né? Muita coisa a ser descoberta. Mas o fator humano, ele vai sempre pesar. Né? Talvez não naquelas atividades, como a gente citou agora, de uma central respondendo o posicionamento de uma... Mas da mesma forma que o trabalho do campo foi mecanizado, o trabalho das indústrias foram evoluindo e as coisas se acomodaram, o que vai surgir são, talvez para os nossos filhos, são atividades e profissões, como todo mundo, de novo, chovendo um pouco no molhado, de um pouco do que a gente ainda nem imagina. O que eu acho que os profissionais que estão aí de supply chain não podem jamais entrar na fase da negação e, como eu comentei atrás, querer brigar com a máquina. Né? Entender e separar claramente quais são as atividades e utilizar todo esse arsenal de informações agora como um suporte para as decisões. Né? Não dá para competir, como a gente falou aí há minutos atrás, né? Uma máquina que trabalha 24/7. Né? Então, o conhecimento, o que eu penso? O conhecimento está aí, né? Falando um pouco da negação. O conhecimento cada vez mais acessível. Né? O que a gente não pode ter medo aí do futuro. As coisas se acomodam. Né? Eu vejo muito. E a história mostra que... a história do pêndulo vai para um lado, depois volta um pouco até ele chegar num equilíbrio. A decisão final, eu ainda acredito muito, a tomada de decisão para temas, talvez não coisas repetitivas. Sim, né? Mas para coisas... temas mais estratégicos ainda dependerá muito aí sem dúvida, do fator humano. Né? E eu acho que você comentou um ponto super importante, que é o conhecimento. O conhecimento está disponível e a gente não fala só de conhecimento de uso de inteligência artificial. Hoje em dia, para a pessoa ser bem sucedida nesse ambiente onde você tem muito processo sendo automatizado,
a pessoa precisa estudar, precisa ter conhecimento. É conhecimento de supply chain, é conhecimento de aplicação de inteligência artificial na rotina, né? E esse conhecimento, na verdade, não é simplesmente de você aplicar e acreditar naquilo que a inteligência artificial está te falando. Então, você precisa estudar a fundo com o que você está trabalhando, etc. Nosso ponto de vista é que quem tem capacidade de pensar o processo, eventualmente ser crítico, para essa pessoa nunca vai faltar emprego e espaço no mercado, né? E eu queria saber um pouco do teu ponto de vista a respeito disso. Como é que você tem visto essa evolução? Porque em termos de formação de pessoas e como é que você vê essa turma nova chegando, né? A turma tem se preparado, tem curiosidade, porque acho que a palavra principal talvez que leva ao conhecimento é a curiosidade. Então, a hora que você entra numa empresa, você vê um determinado processo, você pode ter X áreas automatizadas, você nem sabe o que está acontecendo por trás daquela caixa preta, mas alguém tem que saber o que aquilo lá está fazendo, até para você entender e conseguir tomar as decisões, né? Como é que você vê a formação, essa geração nova e por último, que conselho você daria para a turminha que está se formando hoje também, né? Começando pela parte final aí da tua pergunta, o conselho, acho que a gente falou aqui, é não querer ir contra a maré e contra a tendência e brigar aí com a... Acho que seria uma luta em glória, né? Então... acho que esse é o primeiro ponto. Eu vejo o jovem hoje muito, muito interessado em querer ali, nos últimos negócios por onde eu passei, aí, sempre uma galera muito questionadora, né? A turma saindo de boas universidades aí. Agora, claro que quando você compete, muitas vezes, a empresa onde você está inserida, você compete com essas grandes... celeiros, né, que são as grandes techs que a gente tem aí, que tem uma aptidão. Já começou essa jornada aí há 15, 30, 20 anos atrás. Exato. Né? Então, eu vejo que para o jovem tem oportunidades. Agora você está numa indústria mais tradicional, tá, você vai conseguir começar com uma célula menor, 3, 4 pessoas. Voltando aí para o tema das POCs, isso pode até ser uma vantagem num primeiro momento, né, para se autofinanciar para depois. Mas eu acho sim, eu sou um otimista e acho que tem oportunidades sim, e o jovem está entendendo. Prefiro olhar aí o copo, a parte que está mais cheia do copo, e ver os profissionais se interessando, entrando cada vez mais. Acho que hoje só se fala basicamente disso, né? E quem não embarcar na... E todo mundo está sendo convidado. Acho que o bacana é que todo mundo está sendo, de alguma forma ou outra, convidado para participar da festa, né? Cabe a cada um depois fazer seu julgamento e recusar ou não convite. Eu acho que vale uma mensagem a gente que tem praticamente a mesma idade. Às vezes você vê essas mudanças tecnológicas, mudanças de comportamento, e sempre dá uma certa insegurança. A gente passou por criação da internet, que em tese mudou tudo, depois criação dos smartphones, que também mudou. A gente passou por crise dos anos 2000, depois crise do mercado. Todo mundo sobreviveu. E eu acho que o perfil típico é essa pessoa que está sempre se atualizando, está sempre estudando, e eu acho que é exatamente isso que você falou. Então, se a gente tem uma turminha com uma cultura boa e curiosidade, a gente não vai ter problema, né? Eu acho que, assim, lição de casa que eu anotei aqui, eu acho que, número 1, é começar pequeno e escalar. Então, assim, ter essa coragem, eu acho que a tua história mostra isso, identificar oportunidades, endereçar rápido, começar pequeno, que se for partir para mega projeto, tem absolutamente todas as oportunidades, até você conseguir sair do chão demora muito tempo. Perfeito. Né? Eu acho que essa cultura de curiosidade, de fomentar pessoas que aprendam, e comunicação, como diria um ex-chefe meu, né? A base do amor é a comunicação. Exatamente. Então eu acho que também ficou um takeaway super importante aqui para mim. E assim, para mim está super claro que essa estratégia é vencedora. Todo o benefício que você conseguiu para as empresas, acho que prova isso, né? A gente está batendo aqui o limite de tempo, aí queria pedir para a turma
considerações finais aqui, né? E agradecer também a participação, viu, Valim? Foi uma honra aqui ter você presente e contribuindo com a gente, né? Mas eu que agradeço a oportunidade. Voou o tempo, né? A gente nem percebeu, né? Papo super agradável, descontraído. Eu que agradeço o convite novamente, Fábio, Rui aí. E espero nos encontrarmos aí novamente aí num futuro próximo, né? Porque, como falei, entusiasta da jornada, vocês são, né? Conheço aí o Fábio, você mais recentemente, Fábio aí de longa data, e acho que é uma fonte geradora de valor incrível para todas as organizações. E supply chain está muito conectado. Acho que supply chain é uma avenida extremamente fértil para a gente evoluir nessa jornada de IA, dados, analytics, com tudo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Espero poder ter contribuído. Foi excelente, obrigado. Acho que foi um episódio legal porque a gente conseguiu falar de sucessos e desafios que nem sempre a gente consegue, que a maioria das pessoas nem topa falar. Então acho que isso foi muito legal, né? E falamos muito de jornada e de coragem, porque precisa ter coragem, tá, pessoal? Todo mundo quer fazer, mas nem sempre está aberto de fato a sofrer as dores e sair fora da zona de conforto. Então eu acho que foi muito legal aqui, te agradeço muito, não só por hoje, mas pela parceria aí, e novos virão com certeza. Legal. Com certeza. Amigos, queria agradecer a presença de vocês aqui, prestigiando a gente, e óbvio, sempre lembrar de dar o joinha, clicar ali para se inscrever, seguir a gente também nos agregadores de podcast, Spotify, etc. E agradecer a presença do Valim e todo mundo. E lembrar que a gente eventualmente posta pesquisas a respeito dos temas do podcast, até para vocês poderem contribuir e a gente entender um pouco a necessidade de vocês, quais os conteúdos vocês querem conhecer, para a gente trazer os profissionais aqui e mostrar casos práticos reais de IA sendo implementada. Essa ideia de que IA é o futuro, não, IA é o presente e tende a expandir ainda mais. Então, obrigado a todos por terem acompanhado a gente até aqui. Obrigado, pessoal. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.